Assistiu Until Dawn e não entendeu muito bem o que aconteceu, ou até entendeu, mas ficou com algumas dúvidas? O filme é realmente uma adaptação do jogo. O que aquele final realmente quer dizer? O que são mendigos? Por que a água faz os personagens explodirem? Calma que isso e muito mais eu vou te explicar aqui e agora, até porque tu tá no lugar certo. Mas antes de qualquer coisa, muito prazer, meu nome é Luiz, sejam muito bem-vindos ao canal Influencine. Se inscreve aqui embaixo se tu gosta de finais explicados e mais conteúdos relacionados a cinema. Já curte esse vídeo para ele alcançar mais pessoas e se quiser, seja membro do canal aqui para ajudar a gente ainda mais. Sem mais conversa, vamos lá. Já vou começar te respondendo aqui. Sim, esse filme é sim uma adaptação do jogo, mas não é uma cópia da história do jogo. Eu vou te explicar. Ele se passa no mesmo universo, só que ele traz uma história nova, com novos personagens até bem diferentes. Para quem curte terror psicológico, loop temporal e um toque sobrenatural Until Dawn, para mim foi um prato cheio, até porque olha só o time que tá por trás desse filme. Ele é dirigido pelo David Sandberg, do Annabella 2, e o Quando as Luzes se Apagam, ok. O roteiro é do Gary Daumbert, da Freira e o It a Coisa, que eu adoro. Logicamente o filme é uma produção da Sony, junto com a PlayStation. Antes de ver o filme eu já entrei esperando algo como A Morte Te Dá Parabéns, misturado com Evil Dead e Silent Hill. Só de ver o trailer, e eu acertei em cheio. Pra ti isso pode ser bom ou pode ser ruim, mas ok, vamos seguir. A protagonista, ela é a Clover, que vai com um grupo de amigos pra um tal de Vale de Glory investigar o desaparecimento da irmã dela, a Melanie. Logo no primeiro rolê eles encontram um centro de visitantes sinistro, cheio de cartazes de gente desaparecida e, claro, resolvem passar a noite lá, é óbvio. Não foi bem assim, mas ok. Resultado, todo mundo morre de uma forma brutal, isso não é spoiler. E do nada acordam na mesma noite. Antes disso acontecer, que? Loop temporal. E o pior de tudo, fica reiniciando esse loop e cada vez começam a aparecer ameaças diferentes, assassinos diferentes, coisas sobrenaturais, enfim, tem até o mendigo, cara. E tem outra coisa, esse loop tem uma quantidade de vezes que tu pode morrer. A crítica achou mais ou menos, ficou ali no Rotten Tomatoes com 62% de aprovação média, num outro lá 56%, geralmente eles curtiram os efeitos, a criatividade, mas eles reclamaram muito da conexão rasa ali com os personagens, algo que eu também acho. Luiz, qual é a importância de cada personagem? Vamos lá, a gente tem a Clover, que é a protagonista, ela carrega um trauma gigante por causa da irmã dela desaparecida e outras coisas pesadas relacionadas à mãe dela, e enfim. Conforme os loops vão rolando, ela vai se tornando mais forte e até acabando virando a líder do grupo. O Max, que é o ex da Clover, foi com a galera meio que querendo reatar, mas acaba ajudando ela de verdade. Vira um cara leal, corajoso e se mostra mais do que um ex-apaixonado. Tem a Nina, que é amiga da Clover também, e acaba levando o namorado dela, o Abe. Ela parece ser meio fria no começo, mas no fundo ela é bem leal. Só que quando o loop começa a mexer demais com todo mundo, ela acaba surtando em um dos ciclos. Essa não se desenvolveu muito bem na trama. Temos a Megan, que se diz ter poderes psíquicos, e no começo ninguém acreditava nisso, mas depois fica claro que ela realmente sente essas coisas. Inclusive ela é possuída em um dos loops, um momento bem sinistro, aliás. O Abe ali, ele é o mais racional da galera, é calmo, pensa em como vão sair do loop, mas ele acaba sempre sendo ignorado. Tenta fugir com a Nina até em um dos loops, mas acaba dando errado. A Melanie, que é a irmã da Clover, ela durante o filme ela tá desaparecida, ela aparece no comecinho, mas ela tá sumida no filme. Ela acaba virando o motivo de tudo isso, aliás, de eles estarem ali, né? E é isso que é a trama do filme. Mas no meio do filme a gente acaba descobrindo que ela virou um mendigo. Olha só, cara, tu não te deu conta, sim, ela virou. E por fim, e não menos importante, temos o Dr. Hill, que é o único personagem, aliás, que voltou lá do mundo dos games. No filme começa como um frentista bem suspeito, mas depois ele revela que é um psicólogo meio doido por experimentar os traumas e os medos das pessoas. Ele que, aliás, está por trás de todo esse loop temporal aí. Recomeça a noite. Tá, mas o filme é uma adaptação do jogo, mas é diferente. O que realmente tá adaptando aqui? Olha, eu te digo que o filme ele é explicitamente estabelecido no universo do jogo lá de 2015. Só que ele opta por apresentar uma história original, com um novo grupo de personagens e enfim. Essa decisão de não adaptar diretamente a narrativa do jogo permite aos criadores explorarem novas ideias e evitar redundâncias, sabe? Já que o próprio jogo, ele
se considera uma experiência cinematográfica. É como se fosse um filme que tu pode interagir. A principal conexão aqui entre o filme e o jogo é o retorno do Peter Stormare no papel do Dr. Hill. Só que aqui o Dr. Hill ele é um pouco, ou bastante, diferente no filme. Enquanto no jogo ele é uma figura enigmática que aparece nas alucinações do Josh, no filme aqui ele se torna um antagonista ativo, responsável pelos experimentos ali que causam o loop temporal e a transformação dos Wendigos também. Uma outra divergência aqui que até é bem notável é a introdução do loop temporal no filme. Isso não tem no jogo, mas essa mecânica ela acaba permitindo que o filme explore múltiplas mortes de formas diferentes, em diferentes cenários também, né? Apesar das diferenças do filme, aqui a gente tem várias referências e easter eggs do jogo, como a máscara do Psycho, a mansão, as minas. Além disso, também a mitologia dos Wendigos, só que aqui é um pouco alterado no filme. Aqui a origem deles é ligada à falha em escapar do loop temporal, em vez do canibalismo do jogo. Mas Luiz, por que, de novo? Por que o filme não é igual ao jogo? Se é uma adaptação, por que essa ideia do loop? Calma. A ideia dos criadores, tu aprovando, gostando ou não, foi fugir de copiar o jogo. Realmente, foi algo proposital. Segundo os criadores, como o jogo já tem um jeitão de filme, como eu disse, adaptar igual seria sem graça, segundo eles. E eles até pensaram o seguinte: como que a gente simula as várias mortes e escolhas do jogo em um filme? E a resposta que eles tiveram para isso foi um loop temporal. Cada nova tentativa seria um recomeço, como se fosse o jogador tentando de novo. Querendo ou não, até faz sentido, mas eu tenho uma ideia um pouquinho melhor que eu já vou comentar contigo. Eles também queriam explorar vários estilos de terror num filme só, tipo slasher, horror psicológico, aquele horror grotesco, e enfim, é isso que eles acabam fazendo aqui, tu gostando ou não. Agora aquela coisa de água fazendo eles explodir, entre várias outras coisas, vou tentar aqui te dar uma explicação de cada coisinha, tá? Até porque o filme ele é cheio de simbolismos, e isso faz com que a história fique ainda mais envolvente. Pelo menos eu achei que deu esse tchan a mais. Quer ver? Vamos lá, eu vou tentar te explicar elemento por elemento. Primeiro, o loop temporal. O loop temporal em que os personagens estão presos ali serve como uma poderosa metáfora para uma natureza cíclica do trauma. Assim como o trauma pode aprisionar indivíduos em padrões de pensamento e comportamento destrutivo, a repetição da noite força os personagens a reviver esses medos, esses erros também, né? Até que eles consigam encontrar uma maneira de superar essas dores que eles têm. Além de como se os traumas estivessem se manifestando de formas diferentes a cada vez. Além disso, o loop temporal ele espelha a mecânica de tentativa e erro, né? Comum nos videogames, onde os jogadores podem reiniciar e fazer escolhas diferentes para alcançar um resultado desejado. Concluindo, o loop de forma metafórica, eu acredito que seja uma repetição de padrões destrutivos ligado às dores não resolvidas. O vale ali em si, ele vale isolado. Bom, com a história do desastre da mina, eu acredito que ele simboliza um espaço amaldiçoado e carregado de tragédia. O local ali em si parece estar mergulhado numa energia negativa. Tem um reflexo de sofrimento passado ali, sabe? E querendo ou não, o desastre da mina não é só um evento histórico, mas também um símbolo de um ciclo contínuo de morte e perda. Agora os monstros, todos eles em geral assim, tá? Nós temos ali, por exemplo, o assassino mascarado, a bruxa, os mendigos. Todos esses monstros podem ser interpretados como diferentes manifestações de medo e de ameaça psicológica. Cada criatura ali pode representar um medo específico ou um aspecto de trauma dos personagens, enfim. Os mendigos, no caso, em particular, ele simboliza a perda de humanidade, né? Até uma possível alusão às consequências de sucumbir ao medo e ao desespero. Até depois eu vou explicar melhor o que são mendigos. Calma aí que tu vai entender melhor. A ampulheta lá da parede. Bom, a ampulheta, ela é um símbolo óbvio de passagem de tempo de urgência da situação, né? Ela serve como um lembrete constante de que o tempo tá se esgotando e que eles têm um número limitado de noites para escapar antes de serem consumidos pelaquela maldição ali, porque parece uma maldição aquele negócio, né? Além de também mostrar aos
personagens que eles precisam enfrentar os medos antes que seja tarde demais. Então é literalmente o tempo deles, e vai de tu lutar ou não. A água, finalmente. A água faz as pessoas explodirem, né? Depois que elas tomam. Eu acredito que a água é uma metáfora para autodestruição causada pelos traumas internos. Ela representa como elementos aparentemente inofensíveis podem se tornar letais quando contaminados por experiências passadas não resolvidas. Até que no filme, né, isso é evidenciado quando os personagens bebem a água da torneira e sofrem aquelas consequências fatais lá. Além disso, o filme sugere que a água contaminada simboliza os traumas psicológicos dos personagens, especialmente da Clover, que se culpa pela própria perda da irmã. E isso contribui também para as manifestações ali do vale. De novo, né, o Dr. Hill, ele fala, né, dos experimentos da cidade, ele revela que os medos e os traumas dos visitantes se transformam em ameaças físicas, como os mendigos e a própria água. Então, dá pra gente acreditar tudo isso aqui como uma metáfora, né? Que algo significa outra coisa. E o Dr. Hill, ele aqui é como se fosse o arquétipo do manipulador. O personagem dele atua como uma representação do manipulador que explora os traumas alheios para os seus próprios fins. Ele simboliza a figura de autoridade que, em vez de ajudar na cura, ele se aprofunda ainda mais nas feridas emocionais de cada um. A presença dele constantemente e enigmática no filme destaca a influência negativa que tais figuras podem exercer sobre aqueles que buscam respostas, sabe? E uma outra coisa que eu notei aqui é o esquema do efeito borboleta. O filme ele faz referência a isso. O que é o efeito borboleta? É o conceito que sugere que pequenas ações podem ter grandes consequências lá na frente. Isso é simbolizado aqui como elementos visuais, como colares de borboleta, que eu vi que tem uma das amigas que usa. Isso reforça ainda mais que as decisões deles influenciam no depois. Luiz, o que são os Wendigos, cara? Me explica, por favor. Ah, ok, eu te explico. O Wendigo ele é uma criatura do folclore indígena norte-americano. Ele é vinculado ao inverno, à fome, isolamento e principalmente canibalismo. Ele normalmente é magro, de pele cinza, tem galhos até em algumas culturas. Ele tem representação da ganância, da perda humana e dos impulsos sombrios das pessoas. Até tu pode ver coisas com mendigos como filmes. Tu tem o Espíritos Obscuros, de 2021, o Wendigo, de 2001, Mortos de Fome, de 99, eles também aparecem em séries, no Supernatural, até na série do Hannibal, e em jogos também, como a gente vê no jogo do Until Dawn, e tem o Rise of Wendigo. Eu vou falar um pouco mais sobre o Wendigos no episódio separadinho no meu podcast. Quando ele estiver pronto, vai estar aqui na descrição, e tu pode também ficar cuidando lá no meu Instagram. Beleza, vamos ao final. O que aquele final quer dizer? O final do filme ele oferece uma conclusão, pelo menos temporária, pro pesadelo que os amigos vivem ali. A sobrevivência da Clover e de todos eles até o amanhecer marca a quebra do ciclo temporal que acabava aprisionando eles no vale ali. Essa sobrevivência coletiva é incomum em filmes de terror, onde geralmente há um ou poucos sobreviventes, e isso pode ser interpretado como uma afirmação do poder da união e da resiliência diante dos traumas, né? Ao eles enfrentarem esses medos juntos, em vez de se sacrificarem individualmente como normalmente acontece, eles conseguem quebrar esse ciclo no horror. E agora aquele o finalzinhozinho, sabe o que eu tô falando? A cena final ali, ela introduz uma reviravolta que se conecta com o jogo original lá de 2015. Se tu não te ligou, as câmeras ali de vigilância lá do escritório do Dr. Hill, aparentemente abandonado após a explosão, ficam mudando até que aparece uma cabana na neve localizada numa montanha. Essa cabana é o cenário principal do jogo Until Dawn, se tu não notou. Eu acho que tu notou, mas só, né? Essa cena, ela acaba sendo um pouquinho ambígua. Por quê? O diretor, o David, ele sugeriu que esse filme podia ser uma prequela, ou seja, algo antes, né, do jogo, mas também podia ser uma sequência. Ele deixou em aberto isso. Então, se o filme se passa antes do jogo, isso sugere que o Dr. Hill, ele pode estar se preparando para realizar os experimentos dele na cabana da neve, tendo o Josh como o próximo alvo dele. Coitado do Josh. Isso até é indicado por um dos arquivos de paciente que o Dr. Hill larga na mesa, né? Que, aliás, na verdade ali é um Josh de videogame, né?
não é uma pessoa real. Se o filme ocorre após o jogo, a cabana poderia ser um novo local para os experimentos do Rio, ou talvez um lugar onde as forças sobrenaturais que ele estudava continuam a existir. A gente pode criar muita teoria, até porque no último segundinho ali, a voz do Dr. Hill acaba sendo ouvida. Eu escuto a voz dele, mesmo após a aparente morte dele. Isso acaba levantando a possibilidade de que o Hill talvez não seja só um ser físico, né? Mas talvez uma entidade sobrenatural, ou até uma alucinação da Clover, espelhando a natureza do jogo, né? Como no jogo que o Dr. Hill era uma alucinação do Josh. Agora, se os horrores que a Clover enfrentou lá eram manifestação do próprio trauma dela, a presença contínua do Hill como uma voz pode acabar indicando que essas lutas internas ainda não terminaram. O filme claramente fica em aberto, então deixando espaço para uma possível sequência. Essa sequência poderia vir a explorar ainda mais a conexão entre o filme e o jogo, né? A natureza do Dr. Hill, o que realmente ele é, e o universo em si do Until Dawn, que é muito massa. E aí, tu curtiu o filme? Entendeu melhor agora o que rolou? Comenta aqui embaixo se tu acha que vai ter uma continuação, se o Hill tá vivo ou não tá, se tu acha que a Clover realmente superou os traumas dela. E se tu curtiu esse tipo de vídeo, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com teus amigos que estão perdidos numa cabana na neve aí, não estão entendendo o que rolou com esse filme, porque aqui eu tô sempre trazendo mais explicação de filme e diversos outros conteúdos. Aproveita, assiste meus outros vídeos aqui do ladinho, vou ficando por aqui, um grande abraço. E até mais.